Olá, bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Prepare Sua Equipe Podcast. Aqui você encontra informação e conteúdo relevante para preparar com excelência a sua equipe. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, gestão das finanças e direito do consumidor. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Dr. Davi Ribeiro, que é sócio do escritório Destro Piper Ribeiro Advogados, advogado especialista em direito bancário e do consumidor. Dr. Davi, bem-vindo. Obrigado, vamos lá. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema tão relevante e que eu acho que a nossa sociedade, o nosso país carece tanto de informação nesse sentido. Então, acho que o intuito aqui é trazer um pouco dessa informação para o seu público, para o público que for assistir aí, ter acesso a isso e ajudar o pessoal. Verdade, muito obrigado. Para a gente iniciar aqui, temos algumas questões que talvez não sejam assim muito percebidas, né, ou divulgadas. Talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade, né, por causa da delicadeza do tema. Às vezes é muito delicado abordar esse tema na empresa, né, na equipe. Mas para o empresário, ou gestor de equipe, ou líder de equipe, que tem algum colaborador com problema de endividamento, né, a pessoa está lá, tem uma dívida, né, tem problemas para saldar essa dívida, há impactos na produtividade desse colaborador por causa dessa situação? Isso pode, inclusive, atrapalhar, talvez, o desempenho da própria equipe. Esse assunto chega nesta dimensão para o empresário, para o colaborador? Sim. Antes de mais nada, acho importante conceituar a diferença entre endividamento e inadimplência. Muito bem. Então, quando a gente tem uma dívida é comum no dia a dia de todo mundo. Então, o que é um endividamento? É um compromisso financeiro. Então, não necessariamente uma dívida é uma inadimplência. Então, quando passa a ser uma inadimplência? Quando eu tenho uma dívida vencida. Então, um financiamento em dia, por exemplo, é uma dívida vencendo, com parcelas vencendo, as parcelas a serem pagas, né? Então, o problema acontece quando nós temos a inadimplência. E respondendo à pergunta, como que a inadimplência ela pode impactar quando a gente tem um colaborador, uma pessoa dentro da equipe, como que ela pode impactar na produtividade, né, no desempenho daquela equipe? É justamente nesse sentido de que o colaborador, a partir do momento que ele tem problemas de endividamento, não só o colaborador, a gente, enquanto empresário, enquanto pessoas normais, seja a empresa ou então a pessoa física, a dívida é algo que consome muito a nossa energia, né? Então, você pensa que dentro da empresa a gente vai ter uma pessoa estressada, porque, querendo ou não, algo que nos estressa, tira a nossa paz, e automaticamente vai influenciar na queda de produtividade dessa empresa. Além disso, o endividamento é algo que afeta a saúde mental das pessoas. Então, a gente tem lá o Setembro Amarelo, por exemplo, que é um mês de prevenção, de conscientização a questões relacionadas à vida humana, né? Sim. Então, assimilam muito a questão de endividamento com a saúde mental. Olha só. Então, a partir do momento que a gente tem um colaborador estressado, com problemas de saúde mental relacionado a isso, é mais provável que ele passe a faltar no trabalho. É mais provável que a equipe, de forma geral, tenha uma queda de desempenho, de produtividade em razão da cabeça da pessoa não estar ali 100% voltada ao trabalho. Entendi. Então, é bastante impactante. Muito interessante esses esclarecimentos que você trouxe, porque quando a gente pensa em dívida, a gente pensa que dívida é algo que você pode não ter pago ainda, e não é isso. Você esclareceu muito bem. Quando eu compro algo parcelado, né, eu assumi uma dívida. Exatamente. Eu estou endividado. Exatamente. Né? Então, o que a gente deve trabalhar aqui é o passo seguinte ao não pagamento da dívida. E aí você está inadimplente. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, a dívida, ela pode tirar a paz de alguém, porque existe uma preocupação de você poder, talvez, não saldá-la. Exatamente. Isso gera uma preocupação. Então, a recomendação é não fazer dívidas. Agora, existe uma situação ainda pior, né, que é quando você vai trabalhar, né, já sabendo que aquela dívida não foi paga. Sim. Né? Então, o impacto, imagino, na saúde mental é muito maior, né, porque aí sim a pessoa está em uma situação de difícil administração. Sim. Né? E tem até um levantamento recente do Serasa, que fala que, no levantamento agora de novembro, se eu não me engano, que fala que 76% das famílias estão endividadas. Então, se a gente está em 10 pessoas nessa sala, 7 aqui estão endividados pela estatística, né?
E em relação à inadimplência, no estado de São Paulo, 43% está inadimplente. Esses sim estão com os problemas já decorrentes do não pagamento dessas dívidas. Entendi. São números assustadores, sim, né? Sim. A situação econômica do país pode ter alguma participação, algum impacto, né, neste número, mas a gente, sempre preocupado com a solução dos problemas, precisa também fazer uma reflexão de um outro ponto. Eu, como empresário, né, como gestor, como líder de equipe, será que eu consigo trabalhar este tema de modo assim mais preventivo? Sim. Será que dá para fazer isso? Que ferramentas a gente poderia lançar a mão? Legal. Interessante a pergunta, e pelo seguinte, a gente tem o recursos humanos da empresa, o RH, que ele não é só destinado a recrutamento e seleção. Né? Ele não tem esse limitador de atuação só para recrutar o funcionário, ele tem que cuidar do funcionário. Então, assim como os direitos humanos, ele cuida dos direitos da dignidade da pessoa humana, os direitos mínimos de todo ser humano, o RH ele tem que ter essa visão também de ajudar o funcionário, o colaborador. Então, uma das questões que é bastante interessante é que a empresa estimule a transparência. Então, olha, a partir do momento que o funcionário ele passa por um problema, que a empresa esteja aberta a acolher, a ouvir, a ter a empatia de como ajudar. Porque às vezes é difícil um colaborador ele encontrar uma solução, às vezes por falta de instrução, por não saber a quem recorrer, que o profissional do RH que está dentro da empresa, ele pode ter uma visão diferente. Então, ele pode direcionar a um departamento jurídico da empresa, se ela tiver, ou a partir do momento que ela tem contato com o departamento financeiro, que já tem contato com bancos, por exemplo, que é uma área que a gente atua bastante, saber ali, de repente, o mínimo dos caminhos para tentar negociar, para tentar ter acesso aos contratos. E uma iniciativa que a gente vê que é muito comum das empresas é trazer profissionais para fazer palestras, workshops, mas nem sempre são voltados à área das finanças. Geralmente são palestras voltadas a questões de empreendedorismo, a liderança, para desenvolver esses pontos dentro da empresa, que é extremamente importante, mas uma visão diferente disso, que a gente não vê sempre, mas uma sugestão aí que os profissionais podem trazer, é justamente profissionais que tenham o conhecimento relacionado à parte de educação financeira, que é um ponto que a sociedade carece bastante, infelizmente, né? Questão de investimento, quanto poupar, como investir, qual dívida pagar primeiro, qual a gente pode aguardar um pouco. Então, conscientizar de que não é 100% do salário que a gente pode gastar, ter um tanto na reserva. Então, é trazer profissionais com esse tipo de conteúdo para conscientizar ali os funcionários e, de alguma forma, tentar contribuir para a solução. Muito bem, quer dizer, existem ferramentas, existem possibilidades, né, para mudar este cenário, já que, como você mencionou bem, às vezes a pessoa ela chega em determinada fase da vida sem esta educação. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em algo desde cedo, né, para a criança. Quando a gente fala de educação financeira, se a gente começar a trabalhar o tema, você vai ver que a gente tem muito a trabalhar com gente adulta, né? Porque na infância a questão não foi trabalhada, né? Bastante. Muito interessante isso que você colocou, e indo para esta parte, como você mencionou, jurídica, né? Você mencionou de um departamento jurídico e tal. Para aqueles que têm problemas com inadimplência, quer dizer, a dívida, né, foi lá, financiei, não consegui, né, quitar a minha dívida, isso, né, fiquei inadimplente, isso pode demorar, essa inadimplência pode demorar né, tempos variados, diferentes. Para resolver uma pendência dessa, né, a pessoa já está inadimplente, há muita perda de tempo, a pessoa perde tempo com isso, porque eu imagino que dependendo, se houver um processo, né, para tentar a liquidação dessa dívida que está inadimplente, isso corre na justiça, não é isso? Tem trâmites na justiça que precisam ser cumpridos. Sim. Em média, porque acho que cada caso é um caso, né? Mas é demorado esse processo? A pessoa consegue se livrar disso rapidamente hoje, ou a coisa continua ainda lenta para se conseguir uma solução? Tá. Bom, uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas todo advogado fala muito, depende, né? Depende, essa depende. é a palavra. Por quê? Vai depender do tipo de dívida, o tipo de título que o banco, né, o credor vai ter em relação ao devedor. Tá. Então, por exemplo, a gente tem uma dívida que é muito comum, que é a dívida de cartão de crédito.
que é muito difícil uma dívida dessa chegar no judiciário, porque é uma dívida que ela não tem um contrato onde você assinou com o banco, olha, eu estou contratando tanto aqui de limite no meu cartão de crédito, então eles não têm um título executivo para entrar com uma ação que seja rápida. É mesmo? Muito interessante essa informação. Sim. Olha. Então, é diferente, por exemplo, se você fizer um empréstimo, seja um empréstimo pessoal, um capital de giro para a empresa, no caso, aí sim você assinou um contrato, muitas das vezes até um avalista ali, que pode ser o sócio da empresa, que vai ser também um devedor. Sim. São casos em que, desses de empréstimo, é muito mais célere, é muito mais rápido o processo e acaba sendo mais prejudicial ao devedor. Mas tudo tem solução. Então, muitas das pessoas pensam, olha, o banco é causa perdida, não tem como ganhar contra o banco, uma instituição financeira é enorme, tem um poder muito grande, mas os bancos erram e erram muito. Olha. Né? Então, a partir do momento que a gente analisa os contratos dos bancos, a gente consegue constatar juros abusivos que eles praticam acima de uma taxa média de mercado, que é estipulada pelo próprio Banco Central. Então, vamos supor, o Banco Central estipula que lá no mês de agosto, por exemplo, os juros que ele deveria, a taxa média que os bancos devem praticar é 1,5%. Estou chutando aqui. E aí a gente se depara no escritório com bancos praticando taxas de 4% ao mês, 5% ao mês. Então, a pessoa que assumiu uma prestação lá no valor de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, com base nesses juros, a partir do momento que você revisiona essas taxas de juros, você consegue trazer para uma média de mercado, quando os juros são abusivos. Então, é muito comum ter esse tipo de prática abusiva por parte dos bancos, no sentido de juros, né, no sentido de fazer venda casada de produtos. Então, é comum você ir no seu banco e vai lá e contrata um empréstimo, por exemplo. Você está querendo um dinheiro emprestado, mas aí você leva junto um seguro para esse empréstimo, um título de capitalização, às vezes um consórcio. O que é isso? É uma venda casada. Então, isso custa, né? Você não está ganhando isso, você está contratando isso, que a partir do momento que você demonstra para o juiz que, olha, eu fui atrás do capital, fui atrás de um dinheiro, e o banco me empurrou, aí entre aspas, né? Me empurrou outros produtos, é possível afastar esses outros produtos de maneira que tudo isso vai impactar no valor final da dívida. Então, os bancos erram e erram muito. Interessantíssima essa informação que você está passando, porque quando a gente pensa que você, ao contratar um serviço, né, está ali estipulado o juro daquela operação, né? Contratou um empréstimo, alguma coisa, isso vai se dar até o final, e não é sempre assim. Não é sempre assim. Não é. Quando você fala, achei muito, muito interessante isso, de venda casada. A venda casada é quando o banco só me dá aquilo que eu peço se eu pegar outra coisa. Exatamente. Ele vincula um né? serviço a outro. Então, assim, você quer um empréstimo? Então, eu te dou o empréstimo. Mas para você obter o empréstimo, você tem que também levar isso e mais aquilo outro. Exatamente. Né? Se o banco disser assim, olha, eu te dou o empréstimo, não é isso? E te dou também um outro produto com uma taxa, por exemplo, reduzida. Isso também é uma venda casada? Pode configurar. Pode configurar? Pode configurar. Interessante. Nós temos, por exemplo, o que é muito comum é o caso de seguro dentro de financiamento. Então, se você tem um financiamento imobiliário ou um empréstimo que seja, é muito comum ter seguro, um seguro prestamista, que se você vier a ter algum problema, vier a falecer, o seguro vai cobrir as parcelas, o banco não quer ficar no prejuízo. E é legítimo o banco exigir um seguro. O que não pode é o banco exigir que você contrate o seguro dele, o que é muito comum. Então, por exemplo, lá no escritório nós tivemos um caso recentemente de um capital de giro de um dos grandes bancos, né, do Brasil. Um capital de giro de 300 mil, que o seguro era R$30.000. Então, 10% basicamente. E esse mesmo seguro, contratado com uma seguradora que não é vinculada ao banco, saía por 3 mil. Que seria 1% do capital. Uau. Então, você vê a diferença de que se o banco quer o seguro, ok, mas me deixe contratar no mercado o melhor seguro para a operação. Não me queira empurrar o seu produto, que com certeza vai ser o mais caro. Então, é muito importante que, ao contratar um serviço desse tipo aí, haja, né, uma pesquisa antes. Né? Esse tipo de esclarecimento que você está trazendo é muito importante, porque a maioria das pessoas não para pensar que pode haver uma possibilidade, né, de contratar um seguro, por exemplo, como esse do exemplo, num valor, né, muito mais reduzido. Né, um absurdo, de 10% para 1%. Exatamente. Né? Então, são coisas que fala-se pouco
E por isso as pessoas às vezes acabam entrando em situações como essa. Agora, dá para reverter isso? Porque tudo bem, eu não sabia então que eu tinha lá um seguro, comprei, né, contratei um seguro que é 10% do valor e agora eu descobri, depois da contratação, eu descobri que tem gente vendendo a 1%. Dá para mudar isso ou eu tenho que Sim. levar até o final? Não, dá para mudar. Dá para mudar? Justamente analisando o contrato, constatando essas irregularidades e levando para o judiciário, né? Às vezes até de forma extrajudicial, dá para tentar resolver direto com o banco. Se não tiver solução, leva para o judiciário, demonstra para o juiz que aquilo ali é uma venda casada, que existem opções no mercado que vai suprir a necessidade do seguro, por exemplo, mais em conta, e aí o próprio judiciário pode determinar essa substituição, a restituição dos valores que foram pagos de forma indevida, porque se for uma compra e venda casada, uma prática abusiva e foi uma cobrança indevida, vai restituir esses valores para o consumidor e a partir dali passa a rolar um novo seguro. Agora, um ponto também que muitas das vezes acontece, ainda falando de prática abusiva, é que, antes de mais nada, como eu falei, precisa do contrato, analisar o contrato. E o que muitas das vezes acontece é que o banco não disponibiliza o contrato para os consumidores, para a empresa ou para o consumidor. E aí, o que é preciso fazer? É acionar o banco, ainda inicialmente de forma extrajudicial, seja através de uma notificação, seja acionando o Banco Central, seja através das plataformas do consumidor.gov, para que o banco apresente o contrato e, a partir dali, fazer uma análise inicial para apurar o que está sendo cobrado, como está sendo cobrado, para ver se cabe alguma medida ali para tentar reduzir esse endividamento. Interessantíssimo isso que você está trazendo, Davi, porque como é que eu posso contratar alguma coisa com alguém e não ter o contrato? É algo surreal isso aí. Pois é. Não dá nem para imaginar que aconteça uma coisa dessa quando você, né, principalmente está falando de grandes corporações, né, que tem lá uma série de procedimentos, né, de controle, compliance, uma série de coisas para poder estar funcionando. E acontece isso então? Acontece bastante. Me dá meu contrato aqui que eu quero... Não tem contrato. Um joga para o outro. Então, olha, em 7 dias eu disponibilizo e não disponibiliza. Então, eles vão criando barreiras que aí existe, inclusive, mecanismo para indenizatório para essas barreiras. Pelo seguinte, você quer uma coisa que é seu direito e é dever do banco deles te disponibilizarem. Sim. E você leva dias, leva semanas, às vezes até meses para obter um documento que é direito seu. E tem uma teoria muito interessante no judiciário que chama teoria do desvio produtivo. É o tempo que você perdeu para resolver um problema que você não causou, esse tempo ele é indenizável. Então, aqui a gente está falando de um contrato, mas isso serve para tudo, basicamente. Planos de saúde, empresas de telefonia, que tem muitos problemas, aquelas internet. Que você gasta 1 hora para resolver aquela fatura que você Sim, vê errado, não é isso? Exatamente. 1 hora lá, joga para um, joga para outro. 1 hora quando é rápido, né? É rápido, é verdade. Então, esse tempo que você perde para resolver um problema que você não causou é um tempo indenizável. Poxa vida. Eu acho que eu ia ganhar uma grana se eu fosse atrás disso aí, viu? Porque tenho, assim, uma experiência acumulada, né, de muitas horas com esse tipo de questão aí. Eu não costumo deixar barato quando é comigo, porque pelo fato de ser advogado, o acesso à justiça acaba sendo um pouco mais fácil, né? Sim. Mas eu sempre recomendo que, seja com qual profissional for, a gente tem algumas possibilidades, inclusive de entrar sozinho o consumidor com ação no juizado especial, mas não deixa barato, porque acaba sendo barato para quem abusa do direito. É verdade. Então, a partir do momento que as empresas vão tomando algumas condenações, ela vai se educando. Sim. O dano moral, né, que nesses casos que dá, ele tem 2 finalidades. Uma delas é a punição do agente que causou a violação do direito de alguém, que cometeu um ato abusivo, e a compensação para quem sofreu o dano. Então, por exemplo, no caso de um atraso, você tinha um voo para fazer um evento num determinado estado, determinada cidade. O voo foi cancelado. Aí você perdeu o evento, você não pôde palestrar. Olha o prejuízo que isso te causou. E muitas das vezes você não consegue nenhum ressarcimento de forma rápida. Eles vão querer te dar um voucher que você não tem mais interesse nenhum. Então, o tempo que você levou para resolver esse problema que você não causou, o prejuízo que você teve, então tudo isso ele acaba sendo indenizável em favor do consumidor. Então, se você não fizer nada, para eles está tudo ok. A partir do momento que vocês, que os consumidores, vão tomando as medidas contra as empresas, começa a pesar no bolso, né? E esse é um caráter do dano moral, a função punitiva.
você está punindo o agente que lesou o consumidor e você acaba compensando de uma maneira financeira. Às vezes tem coisas que não são reparadas, não é mais possível reparar, o dano já está consumado, Sim. mas de alguma forma tenta compensar de uma maneira financeira para minimizar esse dano, esse prejuízo. Entendi. Funciona como um processo educativo para essas empresas, né? Para que as Exatamente. coisas... Muito bem esclarecido isso aí. Então, se você tem problemas nesse sentido, saiba agora que você pode pedir indenização por aquele tempo todo que você ficou ali tentando resolver, né? 1 hora, 40 minutos ou mais, né? Sim. Tentando resolver por telefone problemas que você não causou. Com né? certeza. Doutor Davi, o que pode ser feito quando eu estou devendo, por exemplo, né, há uma dívida para um banco, né? A pessoa está devendo para o banco e ela não tem certeza, então, dessas taxas, porque não obteve ainda o contrato, como é que funciona esse processo? Qualquer um pode solicitar esse contrato, esse cálculo é um cálculo fácil de ser feito, quem faz é o advogado, como é que funciona esse processo? Bom, o passo número 1, então, é solicitar o contrato. Né? A partir do momento que tiver o contrato em mãos, ali está o mapa, vamos dizer assim, para a gente estudar, avaliar, analisar se o que está sendo cobrado é de fato devido. A gente vê lá a taxa de juros que está no contrato. Não sou eu que vai falar, olha, isso aqui é abusivo ou não, é o Banco Central. Então, dentro do próprio site do Banco Central, tem algumas abas lá que você consegue escolher pelo título, o tipo de dívida. Então, por exemplo, um capital de giro, cartão de crédito, financiamento de veículo, imobiliário. Você escolhe lá o tipo de título da dívida, por exemplo. Capital de giro, você vai ver que para aquele mês que você fez a contratação, é uma determinada taxa de juros sugerida pelo Banco Central. É a taxa média que eles fixam lá. Tá. Se o Banco Central escolheu que aquela é a taxa média e o contrato estiver muito fora, então é o caso de revisionar. Então, quem que faz isso? Pode ser o próprio advogado, ou o que é bastante recomendável é que seja um perito. Geralmente os escritórios têm parceiros, né, peritos, contábeis, que podem fazer com mais requinte, né, esses cálculos. E a partir daí a gente consegue prosseguir para uma ação judicial, para uma ação revisional, quando é cabível. Ok. Então, o primeiro passo é buscar a ajuda do advogado. Sim. Né? Falar com o profissional do direito, advogado, e aí ele cuida disso, perito e tal, para poder ter precisão naquilo que vai ser pleiteado na justiça. Para né? não entrar numa aventura jurídica também. Isso, né? porque precisa garantias, né? Saber direitinho o que vai ser feito. Né? Agora, mudando um pouco para a questão do empresário. Quando a empresa está inadimplente, né? Que tipo de problemas uma empresa inadimplente sofre? São muitos problemas? Como é que... É muita coisa que impacta muito na empresa quando a empresa está inadimplente? Quais são as áreas assim mais afetadas quando o empresário tem um problema com a empresa? Olha, tem algumas empresas que elas não podem ter problemas em seu nome. Então, acabam participando de licitação, de concorrências públicas, que só o fato de ter um protesto, de ter uma dívida negativada, isso já vai ser prejudicial para participar dessas concorrências. Então, de modo geral, acaba inicialmente sendo um problema nesse momento, né, que consta lá algum tipo de negativação, mas a partir do momento que tem uma ação judicial, vamos aqui presumir que a gente está falando de uma ação de execução, que é aquela mais ágil, mais célere, né, mais agressiva contra o devedor. São diversos os riscos e prejuízos para o devedor. Por exemplo, pode ter um bloqueio de conta, que hoje o bloqueio ele não é mais... Por exemplo, se eu estou com uma dívida lá, R$100 mil, o banco pode pedir um bloqueio através do judiciário na minha conta, e esse bloqueio ele não vai acontecer uma vez só. Ele pode ficar por até 30 dias, e aí todo o dinheiro que entrar na conta durante esse período vai ficar retido. Uau. Então pensa que se você pode ficar hoje em dia um mês sem movimentar a conta financeira, conta bancária, né? Então esse é um dos prejuízos, é o bloqueio de conta. Sim. Bloqueio de demais bens que a empresa pode ter, então veículos, imóveis, o próprio faturamento da empresa pode ser bloqueado. Chega no momento que estou discorrendo aqui de poucas possibilidades, mas é um universo. Hoje em dia, recentemente saiu até uma decisão do STF permitindo o bloqueio de CNH, de passaporte de devedor, como meio de coagir a fazer os pagamentos. Então, assim, hoje é um universo muito grande de possibilidade para os credores, para os bancos ou para qualquer credor que seja, né? Tá. Cabe somente ao advogado que estiver conduzindo o caso ter a agilidade ali, a presteza de
fazer os requerimentos em juízo. Ou seja, a empresa é inadimplente, mas isso pode atingir o sócio da empresa. Pode atingir o sócio da empresa. Existe um mecanismo chamado desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que o endividamento da empresa ele pode recair sobre os sócios. E o caminho inverso também é possível. Então, vamos supor que seja um endividamento da pessoa física. E aí eu acabo jogando todo o patrimônio numa pessoa jurídica, que é uma impressão, na minha visão, que as pessoas têm em relação à holding, que é uma proteção, né, que Sim. é impenhorável e tudo mais. A holding nada mais é do que você pegar o patrimônio da sua pessoa física e jogar numa empresa, numa pessoa jurídica. Tá. Mas é possível, se você ficar devedor na pessoa física e se você tiver uma holding no seu nome, que da mesma forma o credor ele chega lá na holding para fazer o bloqueio do patrimônio da holding, Olha. das cotas sociais dessa holding. Então o caminho inverso é possível, tanto partindo da empresa para chegar no sócio, como partindo do sócio para chegar na empresa. Curioso isso, porque como você mencionou, a visão que muitos têm é que há uma proteção quando você desvincula. Não. Existe alguma proteção, uma barreira inicial, vamos colocar assim. Tá. Porque, num primeiro momento, quem vai ser devedor vai ser aquele que tomou o crédito. Isso. Então, pode ser, no caso de um sócio, se ele tomou um crédito na pessoa física, ele vai ser o devedor inicial. Mas, a partir do momento que o banco vai executar ele, que não encontrar valores em sua conta, não encontrar bens penhoráveis, o próximo passo já é para ir para cima da holding, no caso, da empresa. Tá. Então, é uma barreira, mas é uma barreira inicial e facilmente quebrável. Entendi. Este assunto é muito amplo, né? Porque a gente tem um universo grande de possibilidades, não é isso? De situações, né? Que são muito diferentes, complexas e envolvem, né? Cenários diferentes. Para a gente, vamos dizer assim, ir para um outro bloco, né? Tratar um pouco mais amplamente um outro pedaço do nosso tema, eu queria trazer aqui para você duas perguntas da nossa audiência, né? A primeira delas diz respeito à quitação de uma dívida com o banco, né? O nosso inscrito quer saber, quando se quita uma dívida com determinado banco, ele pode impedir que essa pessoa mantenha uma conta corrente com ele? O banco pode impedir que essa pessoa use os produtos, né, os serviços desse banco, ou quitou, acabou, fica tudo bem, eu posso movimentar a conta que eu tinha, posso contratar outros serviços, como é que funciona isso? Isso depende muito da política interna do banco. Do banco. Então, vai ter bancos que vai permitir ainda o uso de alguns produtos. O que é muito comum acontecer é a redução de limites de produtos que antes, por exemplo, se eu tinha acesso a um cartão de crédito, pode ser que eu não tenha mais. Se eu tinha um limite de 50 mil na minha conta, ele vai ser reduzido a 5 mil, a 1.000, a 10 mil. Tá. Mas é uma política de cada banco. O que muitas das vezes acontece, que muito se fala de ficar numa lista negra, né, dos bancos aí, de você nunca mais conseguir crédito em lugar nenhum. O que acontece é o seu registro do seu nome numa plataforma chamada Registrato. Isso é uma plataforma também governamental, que todo consumidor ele pode ter acesso, que o banco, ele pode, se você estava devendo, por exemplo, 50 mil para o banco, você fez um acordo por 20, que é comum ter essas reduções aí no momento de fazer o acordo, paga 10, 20% do valor da dívida. Você fez um acordo com o banco. Nessa conta, o banco teve um prejuízo aí de 30 mil reais, basicamente. O que o banco muitas das vezes faz é lançar esse prejuízo no seu nome. E isso fica público para que todos vejam. Só que isso é ilegal. É uma outra prática abusiva que, se você acessar lá no seu registrato, através da plataforma do governo, você acessa lá o registrato e vê que está com essa negativação, você pode entrar com uma ação judicial pedindo a retirada e ainda pedindo um dano moral contra o banco, porque é uma prática abusiva. Então, essa lista negra, ela de fato existe, ela se chama Registrato, e se o seu nome está lá, é possível tirar. Muito esclarecedor, porque provavelmente, né, muita gente que tem o nome lá não tem consciência disso, de que pode, né, entrar com uma ação, porque já que é algo do governo, né? Sim. Como é que pode e tal, como é que eu vou agora? Então, há a possibilidade de você entrar com uma ação judicial para remover o nome de lá. Muito interessante os esclarecimentos que você trouxe aqui. A outra questão é a seguinte, aí tem aí uma parte que talvez a gente vai ter que
Não sei como é que você vai poder tratar aí, porque tem um envolvimento trabalhista, né? E aí está fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas tem que ver com um acordo, né? O empregador recebeu lá, né, foi acionado, né, houve um processo, né? O empregador foi condenado a pagar essa dívida, não tem possibilidade de pagar, né? Propôs um acordo, né, com o ex-colaborador para acertar isso, e o ex-colaborador não aceita fazer nenhum tipo de acordo, né? Tá. O empregador deve ter o seu nome negativado, né? Isso, procedimento... Os bloqueios, né? Para resgatar isso aí, né? Para liquidar a dívida. Agora, há alguma coisa a fazer se o colaborador não aceita um acordo? Teria ainda alguma solução, algum caminho a ser seguido para tentar buscar um acordo? Tá. Olha, embora eu não atue na área Sim. trabalhista, né, eu acho que a questão aqui ela pode ser também processual. Tá. É muito comum, né, chegar casos para nós, por exemplo, esses dias chegou uma dívida de 18 milhões, que é um processo antigo, mas que a pessoa falou, olha, não tem o que fazer. Só que eu tenho uma pós-graduação em Direito Processual Civil. Eu gosto muito de lidar com o processo. O processo a gente não está falando do direito material, está falando de questões procedimentais da justiça. Requisitos que, de repente, algumas ações elas precisam ter para elas correrem de forma regular e não tem. E a partir do momento que a gente constata a ausência desses requisitos, a gente se depara com nulidades processuais. E a partir do momento que a gente tem uma nulidade, a gente consegue, entre aspas, anular boa parte do processo e retroagir para rediscutir algumas matérias. Então, nesse caso que você está trazendo, a minha sugestão seria que a pessoa ela contrate um advogado da confiança dela para analisar o processo, para ver se encontra algum tipo de nulidade processual. Tá. Às vezes é uma falha na citação, que é uma das nulidades mais graves que existe. A citação é o ato de trazer o réu para responder à ação. Tá. Então, a partir do momento que teve uma falha nessa citação, é comum, infelizmente é comum, a citação ser direcionada à casa de um vizinho, a um porteiro que não entregou a carta de citação e a pessoa nem sabe do processo e acabou tomando uma condenação. Dentre muitos outros... Fora do país, às vezes a pessoa está fora do país, né, não consegue ser encontrada, ser citada e aí, né, notificada, e aí pode configurar uma nulidade processual. Exatamente. Tem muitas possibilidades, então é importante avaliar o processo para ver se encontra alguma dessas nulidades para tentar cavar uma falta ali processual, tá. Iniciar uma discussão para que aí o credor, no caso o reclamante, ele fique mais interessado em fazer um acordo. Porque hoje, se ele já tem uma sentença favorável a ele, e aí você vai tentar barganhar para fazer um acordo, o cara tá com a faca e o queijo na mão, ele já tá com tudo favorável para ele, olha, eu sou credor aqui, eu não quero dar desconto. É isso mesmo. Mas a partir do momento que você acha uma falta ali para fazer uma discussão processual, você consegue barganhar. Você fala, olha, esse recurso meu pode levar 2 anos até chegar em Brasília. Então, se você não quiser correr esse risco de arrastar esse processo mais 2 anos, 5 anos, e os seus herdeiros ganhar isso que você está me cobrando, vamos fazer um acordo por um valor menor. Muito bem, muito interessante. Questões que chegaram até nós, respondidas, né? A gente agradece a tua presteza nas respostas. Falando um pouco, e aí indo para a parte final do nosso podcast de hoje, quando a gente pensa em direito do consumidor, né? Lei 8.078 de 1990, não é isso? Código de Defesa do Consumidor, né? Essa lei revolucionou, né, a relação do consumidor com a indústria, com o comércio, né, com os fornecedores, né? Eu me lembro que nós não tínhamos, antes dessa lei, sequer muitas informações de rótulo, composição, ingredientes, essas coisas, né, datas de validade, né? Era algo muito, muito rudimentar mesmo, né? O consumidor realmente não tinha voz nenhuma e ele ficava à mercê daquilo que, né, era posto para ele consumir. Sim. Agora, do ponto de vista da empresa, a gente também pode entender que foi assim uma mudança de 180 graus, porque a gente vê as empresas elas são colocadas numa situação em que minúcias são trabalhadas, né, para que as coisas, né, o consumidor não seja prejudicado, né? Sim. Então há um grande impacto, né,
nas relações de negócios, né, comerciais e industriais com o consumidor depois desta lei. Com né? certeza. Quando a gente pensa em defeitos, por exemplo, defeitos ou então entregas, né, com a venda pela internet, né, a parte operacional, a logística das coisas, né, das empresas, teve assim uma explosão, porque as entregas acontecem agora muito rapidamente. Né? O Código de Defesa do Consumidor cumpre bem o papel dele nesse aspecto para o consumidor? É uma pergunta. Sim. E para o empresário, né, ele está preparado para lidar, né, com aquilo que determina o Código de Defesa do Consumidor? Como é que está essa relação na tua visão? Tá. Bom, então primeiro falando na visão do consumidor. Sim. Eu entendo que sim, que o Código de Defesa do Consumidor ele respalda bastante o consumidor. É uma lei voltada a beneficiar o consumidor, já que ele é a parte mais enfraquecida numa relação de consumo. Tá. Pensa uma pessoa física, eu, Davi, você, Sim, Davi, sim. a gente lidando com um banco. Olha a diferença, a proporção do tamanho de um e o tamanho de outro. Então, a lei veio para regulamentar esse tipo de relação. Tá. Então, na questão de contratação, de entrega, tem lá no artigo 49 que fala, por exemplo, do prazo de 7 dias quando você faz uma compra fora do domicílio, aliás, fora do ambiente comercial. Uhum. Você faz uma compra da sua casa, seja através da internet, seja através de uma ligação, você tem um prazo de 7 dias para fazer o cancelamento dessa compra. E não é a partir do momento da contratação, a partir do momento da entrega. Então, se você fez uma compra via digital e chegou lá na sua casa dali 30 dias, um determinado produto que você, por algum motivo, não gostou, não precisa ter um defeito, pode ser uma mera liberalidade sua, olha, desistir da compra. É o direito ao arrependimento que a lei garante para o consumidor quando a gente faz uma compra fora do ambiente comercial. São 7 dias a contar do recebimento da contratação ou do recebimento do produto. Tá. Depende aí de cada caso. Mas, então, é uma possibilidade de fazer esses cancelamentos. E quando eu entro numa loja para comprar, é igual? Não. Não? Aí não. O prazo muda? Aí não tem prazo? Então, aí você não tem o direito ao arrependimento. Ah, não tem. Então, se eu for aqui numa loja Isso. qualquer e fizer a compra de um produto físico ali, Isso. daqui 2 dias, olha, eu não quero mais esse celular, Uhum. não é uma possibilidade, é o direito de arrependimento. Tá. Agora, é diferente se tiver um defeito. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala do prazo de 30 dias para os bens de consumo duráveis. Então, tudo aquilo que você pode consumir é um bem de consumo, um bem de consumo não durável. Tá. Tudo aquilo que você pode consumir. É um alimento, Sim. enfim, Sim. bens de consumo não durável. Sim. E os bens de consumo durável, que é um caso de um celular, por exemplo. Sim. E aí tem uma diferença de prazo. Para bens de consumo não durável, são 30 dias. Tá. Então, se eu comprei lá um determinado produto, eu tenho 30 dias para questionar defeitos que ele possa ter. Certo. Um bem de consumo durável, um caso de um carro, um caso de um celular, um caso de um livro que chegou rasgado, por exemplo. Enfim, eu comprei um tênis que eu mandei com tênis uma semana e o tênis abriu. É um bem de consumo durável. Sim. E aí eu tenho prazo de 90 dias, independentemente da loja falar, olha, não tem garantia, mas a lei fala que tem. Olha só. Então, tem aí o prazo de 90 dias para fazer essa discussão. E aí a empresa ela tem que substituir o produto ou dar um desconto no preço. Enfim, tem uma série de providências aí que eles devem tomar. Muito interessante isso que você está trazendo, porque quem já não passou por uma situação em que você... né? Aconteceu isso que você mencionou, e aí você liga na empresa, não, mas não tem garantia. Não tem garantia, e você fica com o prejuízo. Sim. Né? Então, a garantia, não tem garantia, mas tem o quê? Tem o Código de Defesa, né, do Consumidor que, né, prevê que isso precisa ser substituído, né, trocado. Muito interessante isso. Agora, olhando pelo outro lado, esta pessoa que você ligou, né? Você ligou para a empresa e esta pessoa atendeu e ela disse que não tem garantia. Será que ela está preparada para dar a resposta certa? As empresas elas têm tido esta preocupação, né, de capacitar os colaboradores para trabalhar de acordo com... Porque assim, uma informação errada pode trazer um problema sério para a empresa. Sim. Não é isso? Com Se eu ligo lá, pego um número de protocolo, ou pego o nome de alguém, né, o horário que eu liguei e tudo, e disse, olha, a informação que eu recebi é essa.
não tem garantia e eu vou ter que ficar com prejuízo. E a empresa e a pessoa resolve acionar a empresa vai ter problemas, né? Então, na tua visão, precisa ter um pouco mais de cuidado? Como é que as empresas estão lidando com essa questão de capacitar o seu colaborador para lidar com os negócios dentro do regimento aí da lei? Como é que você vê isso aí? Olha, pode sim ser muito prejudicial, né? Essa falta de conhecimento que muitos atendentes, né? Nem às vezes o empresário ele tem uma noção, né, maior, muitas das vezes, do que fala a lei, mas às vezes o funcionário não. Então, por uma questão ali de, olha, eu vendi, não quero nem perder minha comissão, que muitos deles são comissionados. Sim. Fala, não tem troca e é isso. Mas isso pode ser uma conduta bastante prejudicial para a empresa, de vários aspectos. Um deles pode ser o PROCON, porque o PROCON ele pode multar o estabelecimento e essa multa ela não vai para o consumidor. É uma sanção que vai para o órgão administrativo, que o consumidor não ganha nada em relação a isso. Ele pode ser multado pelo PROCON. O consumidor pode entrar com uma ação, seja no juizado especial ou na justiça comum, para pleitear algum tipo de indenização pelo ato ilícito, pela conduta abusiva por parte da empresa. Então, só aí a gente já fala de punições financeiras, fora a reputação que pode ter numa avaliação de rede social, né, de tantos outros meios aí. E o que as empresas têm feito, algumas empresas, inclusive, têm nos procurado com essa finalidade, é de dar treinamentos para preparar a equipe para conscientizar os impactos do Código de Defesa do Consumidor na prática do dia a dia. Muito interessante. Então, olha, o meu funcionário ele não tem noção de que essa resposta gera esse tipo de prejuízo, que essa resposta pode me custar tanto. Então, algumas empresas têm feito contato conosco e com outros profissionais do mercado para levar treinamentos para preparar a equipe de vendas, ou não só a equipe comercial, mas às vezes a toda a empresa de forma geral, para levar esse tipo de conhecimento para evitar, né, esse tipo de atrito entre o fornecedor e o consumidor. E tem surtido resultados muito bons. Imagina. É uma queda de queixa, né, por parte de consumidores em relação a essas empresas. Então, é bastante recomendável condutas como essa. Muito interessante, porque você tocou agora num ponto interessantíssimo. Se eu consigo minimizar, né, ou reduzir eventuais problemas, eu tô não só preservando a imagem da empresa, mas eu também estou diminuindo custos financeiros, porque se o cliente entra com algum tipo de ação ou processo, você tem todo um custo financeiro, um tempo que você tem que dedicar para resolver a questão. Muito boa notícia essa. Com certeza. Né? Das empresas estarem também preocupadas em preparar bem a equipe neste aspecto para que problemas sejam evitados, né, no âmbito da justiça e tudo mais. E isso acaba tendo uma reflexão na própria reputação da empresa. Sim. Porque, a partir disso, um consumidor satisfeito, ele vai elogiar a sua empresa, vai falar bem da sua marca para o vizinho, para a família, e vai acabar trazendo mais resultado. Então, de forma indireta, acaba tendo um benefício comercial, de faturamento. Sem dúvida, pode ser muito de bom. reputação. Muito bom. Indo já para o final, alguns dos direitos dos clientes são assim mais comumente negligenciados pelas empresas, pela tua experiência. Tem algum direito que, poxa, você sabe sempre lidar com isso aqui, né? Um caso recorrente e parece que as empresas ainda não acordaram para aquele problema. Teria algum que você pontuaria? Olha, eu vou pontuar aqui pelo menos 3. Olha. Um deles é justamente essa do prazo dos 7 dias, né, que é comum as empresas não quererem devolver por algum motivo, não quererem resolver essa questão dentro do que a lei determina. Então, só reiterando que são o prazo de 7 dias para o consumidor desistir, o direito ao arrependimento para compras feitas fora do ambiente comercial. Uma outra prática também que ela é abusiva quando você tem uma dívida, que essa dívida está negativada no Serasa, um órgão de restrição ao crédito, proteção ao crédito, essa dívida está negativada, você fez o acordo e a empresa não faz a baixa da dívida lá no órgão de proteção. Então, isso acaba também sendo uma prática abusiva, porque a informação não estará correta. A partir do momento que você liquidou, tem que sair do Serasa, tem que sair do SPC ou o órgão que seja. Então, essa acaba sendo uma outra questão. E tem um direito básico que está lá estabelecido na lei, lá no artigo 6º, que é o direito à informação.
Então, isso que a gente falou do rótulo, Tá. tem empresas que não seguem à risca o que deve ser informado para o consumidor. Poxa. Então, e muitas delas são multadas quando o agente fiscalizador se depara com essas situações, acabam multando essas empresas por faltar lá uma informação em relação a uma composição, né, de produto, de repente é um alto teor em açúcar, sódio, esse tipo de coisa, Sim. que acaba sendo negligenciado aí por parte de algumas empresas e isso acaba gerando algumas punições. Puxa vida, hein? Esclarecimentos, assim, riquíssimos, né, para você agora que você tem as informações, né, passar a olhar com mais cuidado como é que estão essas 3 questões aí na tua empresa, né? O pessoal está preparado para lidar com isso, para respeitar os prazos, né, para ver como é que está andando estas questões, porque se elas são comuns, né, elas merecem assim muita atenção e uma vez tratadas, né, quem ganha não é apenas o consumidor, a tua reputação, né, a operação da tua empresa, do teu negócio, também ganha muito, muito com isso. Vou deixar para você 1 minuto para você fazer as suas considerações finais sobre o tema, né? Tem alguma coisa mais que você queira... Já contribuiu muito, mas tem alguma coisa mais que você queira deixar no nosso podcast de hoje? Opa, vamos lá. O meu pai me dizia uma frase que eu gosto de falar bastante, que é: o direito não socorre aos que dormem. Então, a minha sugestão para o público, né, que está nos assistindo, é que sempre que você tiver um direito violado, seja ele qual for, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. E só é pequeno para quem não passa, porque a partir do momento que um direito seu é violado, ele não é pequeno para você, pode ser pequeno para quem está observando de fora. É verdade. Mas a partir do momento que tiver um direito violado, procure os seus direitos, seja através de qual profissional for da sua confiança, ou até mesmo sozinho, como a gente falou aqui, que é um caminho possível. Sim. Mas procure os seus direitos, porque se você dormir, nada vai acontecer. Essa conduta que você sofreu, que pode ter sido abusiva, ela vai se reproduzir com outras pessoas, outros consumidores, que às vezes você, tomando uma iniciativa, você não fala só por você, mas também pelo próximo. Então, acho que para fechar essa frase aí, com chave de ouro. Salientar. Sim, com chave de ouro, muito bom, né? Riquíssimo conteúdo e as informações, a gente te agradece muito. Este foi o nosso Prepare Sua Equipe podcast de hoje. Eu conversei com Davi Ribeiro, que é sócio do escritório Destro Piper Ribeiro Advogados, advogado especialista em direito bancário e do consumidor. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez, Davi. Prepare Sua Equipe, está sempre aberto para você, né? A gente tem prazer em receber você aqui. Sucesso para você na carreira, né? E a gente se vê em breve, né? Quem sabe num outro encontro. Fique com Deus, um grande abraço a você. A gente se vê em breve no nosso próximo Prepare Sua Equipe podcast. Até lá!